A incontinência urinária ou a perda involuntária de urina é um problema comum e muitas vezes até constrangedor, né, gente? Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforços como tossir ou espirrar. E tem também casos mais graves até. E a gente vai saber como conviver bem com isso nessa super matéria que preparamos para você. Ao meu lado, o Dr. Ariel Scafuri, que é ginecologista e também urologista, e vai falar pra gente um pouquinho sobre a incontinência urinária. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Conta pra gente, antes de mais nada, o que é a incontinência urinária? Incontinência urinária é quando você, ao tossir ou espirrar, ou eventualmente em qualquer momento, sem ter controle, não consegue segurar a urina. A gente divide basicamente em dois tipos a incontinência urinária. O que a gente chama de incontinência urinária de esforço, que é quando a pessoa tosse, espirra, levanta peso, faz algum esforço e vaza o xixi. Ou a outra alternativa a gente chama de incontinência de urgência, por exemplo. Então você está aqui, estou na boa, de repente eu sinto uma vontade muito forte de ir ao banheiro e aí eu vou e eventualmente não consigo segurar. Quais são as causas desse problema? Então, as causas normalmente estão associadas a dois grandes tipos, tá? Primeiro, a principal causa é a gente não ter causa. A gente chama isso de idiosincrasia ou idiopática, e a gente não tem uma causa específica. Muito provavelmente são uma associação de fatores, né? O envelhecimento, a parte da fatores pessoais, genéticos daquele indivíduo, os próprios partos, por exemplo, né? Existe tratamento para esse problema? Tem vários tratamentos, né? Normalmente a incontinência de esforço, o tratamento pode ser fisioterapia, pode ser cirurgia, né? E no caso da incontinência relacionada à bexiga nervosa, que é essa outra classificação, em geral o tratamento ou medicação ou fisioterapia. E dentro dos remédios, uma das coisas que muitas vezes surge como dúvida é a toxina botulínica, né? A toxina botulínica, o que ela faz é bloquear o músculo, né? Ela bloqueia o músculo da face, por isso que a gente usa para tirar as rugas, né? E ela bloqueia também o músculo da bexiga. Então, quando você tem, por exemplo, a incontinência urinária em mulheres que tem bexiga nervosa, né, que o nome científico é bexiga hiperativa, e não responde a alguns remédios, a gente pode usar a toxina botulínica para tratar esse tipo de condição. E quando, eventualmente, associado a problemas neurológicos ou quando o paciente já tratou com medicações, já tratou até com botox, por exemplo, e não houve funcionamento, a gente tem até uma cirurgia que é a neuroestimulação, que é como se colocasse um marca-passo, só que em vez de ser no coração, é um marca-passo na bexiga. E a gente tem também como suporte, da mesma forma que você tem 50 mil tipos de biscoitos para comer, a gente também tem 50 mil tipos de fraldas para vários tamanhos, né? E existe um apoio governamental desse uso das fraldas, né? A gente tem um receituário que a gente prescreve essas fraldas e os pacientes conseguem comprar com um desconto. Em termos de medidas comportamentais, o que é que melhora, o que é que piora? Esporte, alimentação, enfim. Em relação a medidas comportamentais para a incontinência urinária, é meio complicado falar por quê? Porque as medidas comportamentais seriam não fazer esforço, né? Na verdade não tem muito sentido. Então, por exemplo, atividade física, esporte aumenta o risco de ter incontinência urinária, né? Em atletas de corrida, né? Hoje a corrida é muito mais comum, muito mais popularizada, a gente costuma ver também essa queixa de incontinência urinária, principalmente quando está fazendo a parte de subida ou exercício de força. Então não é um problema que acomete apenas idosos, como muitas pessoas acreditam, né? Não, de jeito nenhum. A gente vai ter em atletas, a gente vai ter em gestantes, né? Agora, a população feminina é a que tem uma frequência maior. No caso do homem, quando é que a gente vai ter o problema ou da incontinência ou de sintomas urinários em geral? Em pacientes que têm problemas de próstata. Doutor, como saber que é hora de procurar um profissional que está passando do limite, que realmente já é hora de se preocupar e de tratar? Vamos lá. Um momento único, né? Um episódio único de incontinência urinária não é nada do outro mundo, né? Então tudo depende da dimensão do incômodo para aquela pessoa, tá? Então quanto maior o incômodo, naturalmente, quando você tira o incômodo, muito mais bem percebido vai ser o resultado. De qualquer forma, existindo a dúvida se eu me devo ou não tratar, meu amigo, a melhor coisa é procurar informação. Então não faltam opções para tratar esse problema. Você que está assistindo não precisa viver com incontinência urinária, basta procurar um profissional que com certeza vai encontrar um tratamento certo para você, não é isso? Com certeza. Lembrar que hoje em dia a gente tem um conceito de trabalhar nessa questão multiprofissional. A gente trabalha os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e toda a gama de profissionais de saúde que está em volta dessa vontade que nós temos de servir e de ajudar
as pacientes. Doutor Ariel, muitíssimo obrigada. Nada, eu que agradeço.